Hoje eu vou te contar tudo sobre como é fazer uma universidade na Europa em alemão, quanto custa, como foi esse processo e mais algumas curiosidades. Alexa, stop. Bom, eu quero começar a contar o porquê que eu decidi fazer universidade em alemão e especificamente porquê que eu decidi fazer linguística. Quando eu cheguei na Áustria, eu trabalhava como au pair. Cansada. Para você que não sabe o que é au pair é quando você trabalha e mora na casa de uma família e você é a babá deles ali, e foi nesse período que eu conheci até então o meu vizinho, que hoje em dia é o meu marido, e eu queria muito ficar na Áustria para conseguir ficar com ele, e a única opção no momento era entrar para uma universidade, já que não dava para estender o visto de au pair. E foi quando eu me matriculei na faculdade de Viena. Foi uma confusão em relação aos documentos, mas deu tudo certo. E aí eu fiz os cursos preparatórios de alemão, justamente para a universidade. E eu escolhi linguística porque quando eu estava olhando as opções de curso, eu vi que muitos cursos a gente precisava fazer o vestibular, e como eu já estava estudando alemão, eu não queria precisar estudar qualquer outra coisa, porque para mim iria ser muito difícil. Então eu escolhi justamente linguística, que era um curso que não precisava fazer nenhum tipo de vestibular. E na época eu não fazia ideia do que linguística estudava, mas eu sou muito feliz por ter escolhido esse curso, porque hoje em dia eu amo linguística, eu amo o meu curso, a faculdade, a grade curricular é maravilhosa, tudo que a gente aprende. Apesar de eu ter muitas críticas à universidade, e essas críticas eu vou falar mais tarde, mas o curso em si, as coisas que a gente aprende, é muito legal. Foi para mim transformador, e se você tem a oportunidade de estudar linguística, faça isso porque é maravilhoso. Enfim, essa é um resumo bem pequenininho do porquê que eu decidi ficar na Áustria, do porquê que eu entrei na universidade e também do porquê que eu estudo linguística. E agora é o meu último semestre, então eu tenho só um seminário, que é o seminário do nosso TCC. Na verdade, esse curso a gente precisa fazer 2 TCCs. Um eu já fiz, eu já enviei, eu ainda não recebi nenhuma resposta. Estamos em aguardo, e agora é o segundo. Então, nesse momento, esse último semestre, eu vou para a universidade só uma vez por semana, que são nas terças-feiras. Hoje é terça-feira, então vocês vão comigo para a universidade. E tá mais de boa, tá mais tranquilo, eu não tenho mais nenhuma prova, o que é maravilhoso, porque as provas me deixavam louca, me deixavam completamente
desnorteada, mas enfim, essa fase já passou. Desde o início da universidade, desde o primeiro dia, eu percebi que não ia ser muito fácil, porque eu vi que a estrutura da faculdade é totalmente diferente daquilo que eu tinha experienciado quando eu fazia faculdade no Brasil. No Brasil, eu fiz faculdade de construção naval. Eu não terminei, mas eu cheguei bem perto de terminar, mas eu vi que não era aquilo que eu queria para minha vida. E eu me lembro que a faculdade no Brasil, em Itajaí, em Santa Catarina, era noturna, era eu acho que das 6 da tarde até as 10 da noite, e a gente tinha que estar na faculdade todos os dias e não podia sair mais cedo. Você tinha que estar presencialmente, era importante. E na Universidade de Viena, a gente tem 2 tipos de aula. A gente tem a Vorlesung e a gente tem os seminários. Nas Vorlesungen, a gente não precisa ir na aula. A única obrigação que a gente tem é, no final do semestre, fazer uma prova e passar na prova, não tendo a importância se você frequentou as aulas ou não. É ao seu gosto. A única coisa mesmo que você tem que fazer é estudar por conta própria e conseguir passar na prova, o que me deixava muito estressado, porque era uma prova que tinha todo o conteúdo do semestre. E se você não passasse, você pode tentar fazer essa prova até 4 vezes. E me deixava muito, muito estressado, porque era tanto conteúdo para estudar. E não é só o conteúdo, então eu estudava, todas as minhas provas eram todas em alemão, algumas em inglês, mas a maioria em alemão, e me sobrecarregava demais, assim. Eu lembro que às vezes eu tinha 3 provas em uma semana só, e eu ficava me sentindo um lixo, porque era muita coisa para estudar, mas graças a Deus essa fase passou, eu não tenho mais nenhuma prova. E outra coisa que eu percebo também que é muito diferente é que a gente monta o plano do nosso semestre. Então, isso significa que todo semestre, toda aula, eu vou estar com uma turma diferente. Então, os meus amigos não, os meus colegas que eu fiz no início do curso, eu nunca mais vi eles, porque cada um seguiu um plano diferente. Então, agora na última aula, eu mal conheço alguém, assim. Eu sinto que a solidão, ela é uma parte, tipo, muito grande, muito...
Mind the Gap. A solidão, ela é uma parte muito fundamental das nossas vidas acadêmicas na Universidade de Viena, porque ninguém fala com ninguém, você encontra ali os colegas de sala e muitas vezes você nunca viu eles na sua vida. E se você já encontrou aquele colega, já teve aula com ele em alguma outra aula, é tudo muito superficial, tudo muito, oi, tudo bom? Qual aula você tá fazendo? Muito difícil fazer amizade. Eu tenho um total de 0 amigos. Na verdade, eu tenho uma boa amiga brasileira que também estuda na Universidade de Viena, mas acho que na verdade ela já terminou. Faz um tempinho que a gente não se fala, porque ela foi pro Brasil esses últimos meses. E ela também faz outro curso do que eu. Mas quando a gente tem a oportunidade, a gente se vê. Mas tirando ela, um total de 0 amigos. O que me deixa infeliz, sabe? É a vida, né? A solidão da vida adulta. Eu gostaria muito de ter mais amigos, de ter pessoas com quem eu posso conversar. E esse é um dos motivos que eu... Mind the Gap. Esse é um das razões porque eu criei esse canal. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu não conseguia acreditar. Eu olhava a universidade e pensava, nossa, isso aqui parece um castelo. A Universidade de Viena foi fundada em 1365, então são quase 660 anos de história. E, de alguma forma, eu estou aqui dentro dessa história, fazendo parte dessa história, o que eu acho muito especial. O prédio principal é o Hauptgebäude e ele é enorme, parece um cenário de um filme. São mais de 150 salas e o prédio também tem um pátio central que parece ter saído de um conto de fadas. E tudo isso foi construído em 1884, num estilo que te faz sentir pequeno sem nem perceber. A Universidade de Viena não é só esse prédio, ela está espalhada por toda a cidade e cada curso tem o seu próprio instituto em alguma região diferente de Viena. Mas aqui é o centro de tudo. É como se toda a história estivesse nesse lugar tão bonito. E se você tem a oportunidade de vir para Viena, eu te convido também a conhecer o prédio da Universidade de Viena, porque ele é aberto a todos os turistas. Então, se você está na cidade, você simplesmente pode entrar e passear por esses corredores, tirar fotos, curtir o jardim. É bem legal, bem legal. Bom, estou de volta em casa e eu gostaria agora de compartilhar um pouquinho mais sobre a experiência em si na universidade, porque, como eu disse antes, eu percebi já desde o primeiro semestre que as coisas não iriam ser muito fáceis, porque na Universidade de Viena ela exige do aluno uma disciplina extrema, porque pelo fato da gente não precisar ir nas aulas, a gente tem que dar conta de conseguir estudar por si, em casa ou
numa biblioteca, independente de qual seja o lugar físico onde você vai estudar, mas você precisa estudar, estar com a matéria em dia. E nas aulas, nos seminários que você participa, que aí sim você precisa estar presente, também é necessário fazer várias atividades, participar, levantar a mão, fazer perguntas, responder a pergunta do professor, e toda essa comunicação entre os alunos, entre o aluno e o professor, em alemão ou em inglês, porque tem vários professores de outros países que não falam alemão, então essas aulas são, na maioria das vezes, em inglês. Eu também tive a oportunidade de fazer aulas em português sobre cultura brasileira, o que foi maravilhoso. Era somente eu, a professora e mais 3 alunos, mas era muito, muito, muito legal. Essas aulas era com certeza uma das minhas aulas favoritas, mas a universidade exige bastante disciplina do aluno, mas eu acredito que depois do primeiro semestre, quando você já entendeu a estrutura, você começa, então, a se motivar a continuar estudando de uma forma disciplinada. No meu curso, e eu acredito também que em todos os outros cursos, é necessário fazer algumas matérias de uma outra faculdade. Então, eu estudava linguística e aí eu fiz matérias de inglês, então literatura inglesa, cultura inglesa, linguística do inglês, o que mais? As aulas em português também faziam parte de um outro curso, então é necessário sim fazer matérias de outros cursos para a gente conseguir concluir a nossa graduação. E esse período foi bem difícil porque eram esses tipos de aula que você não precisa estar fisicamente lá, você precisa só estudar em casa. E eram matérias assim totalmente novas para mim, mas felizmente eu consegui concluir todas as matérias. Eu reprovei somente 2 vezes em 2 provas diferentes. Uma eu desisti porque a professora falou que era inaceitável que eu escrevesse metade da minha prova em inglês, metade da minha prova em alemão, sendo que eu já tinha feito isso em outras provas e estava tudo certo, mas essa professora falou que não era aceitável, e aí eu resolvi não fazer mais a prova porque eu fiquei um pouco chateada em relação a isso. Mas a outra prova que eu também não passei, eu acabei fazendo essa prova de novo, e aí eu tirei nota máxima nessa prova, o que foi muito legal. E para conclusão, para você conseguir concluir a graduação, também é necessário fazer uma prova de latim. Então, ano passado, eu passei 3 meses nas férias de julho, nas férias de verão, estudando todos os dias latim, e eu passei na prova de latim com uma nota muito boa. Eu não sei se vocês sabem, mas as notas aqui vão de 1 a 5. 1 é a nota máxima, 5 é a nota mais baixa, sendo que de 1 a 4 é positivo e 5 é negativo. Então, se você tira uma nota 5, você precisa fazer a prova de novo. E de 1 a 4 é aceitável. Eles dizem que nota não é importante, mas a gente tem um ego dentro da gente, então eu mesmo gosto de tirar notas boas, por mais que eu tenho alguns 4s, mas a maioria das minhas notas são
2 e 1, o que é surpreendente porque eu nunca imaginei que eu ia conseguir quase finalizar uma faculdade em alemão e tirar notas boas. Enfim, eu nunca pensei ser capaz e consegui, então se eu conseguir, você também vai conseguir. Bom, é isso. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu esqueci de falar. Antigamente, antes de me casar, eu pagava pela universidade, eu pagava em torno de uns 850 euros por semestre, mas quando eu me casei, há uns 3 anos atrás, o meu marido é austríaco, então quando eu me casei, eu tirei o meu visto de família e eu não preciso mais pagar pela faculdade, então o que eu pago são 25 euros por semestre, todo mundo tem que pagar essa taxa, e é isso. Então, faculdade, essa universidade para austríaco, para as pessoas da União Europeia, a universidade é grátis, mas para estrangeiro não é grátis, então tem que pagar em torno de uns 850 euros por semestre. Bom, é isso. Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre a Universidade de Viena, se você tem alguma fofoca para me contar, me conta aqui nos comentários, deixa o seu like. Tem que pedir like. Quando a gente vira youtuber, as pessoas têm que aprender a pedir like. Deixa o seu like, caso você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Bom, é isso. Muito obrigada por ter assistido. E até a próxima. Tchau!